Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos 3 entrevistados. Primeiro, o psicólogo Brás Trajano fala sobre a importância do Setembro Amarelo, o mês de conscientização sobre o suicídio. Na sequência, a produtora rural Indianara Miléu conversa com a gente sobre unidades de conservação e seus impactos para a produção rural. E depois, por fim, vamos bater um papo com Marcelo Franco, diretor de jornalismo da TVE, falando sobre as atividades desse departamento aqui na nossa emissora, a TV dos Campos Gerais. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora vamos falar sobre Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Comigo no estúdio está o psicólogo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, da Secretaria Municipal de Saúde, Brás Trajano. Doutor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Eu gostaria de começar com o básico. As estatísticas no mundo e no Brasil comprovam que realmente o suicídio é um problema grave para a sociedade? Na realidade, assim, quando a gente pensa hoje sobre o suicídio, a Organização Mundial da Saúde, ela estabeleceu o suicídio a partir de uma multidão de estudos ao longo dos anos como problema de saúde pública. E isso é a partir dos dados estatísticos que a gente tem observado. Por exemplo, a OMS registrou que por ano morrem mais de 800 mil pessoas por suicídio. No mundo, a cada 4 segundos alguém tenta suicídio e a cada 40 segundos alguém comete o suicídio, consegue morrer por suicídio. No Brasil, nós temos, a cada 45 minutos, nós temos uma morte por suicídio, o que contabiliza um total diário de 32 mortes. Então, quando a gente para pensar nesses números e entendendo que a gente sabe que o suicídio ou as tentativas, elas são subnotificadas em função do tabu, da temática, da dificuldade que temos de abordar esse assunto, então certamente esses números são bem maiores. Então é algo alarmante e que hoje o Setembro Amarelo ele vem trazer essa perspectiva de entendimento sobre a temática, a fim de que a gente possa fazer um trabalho de prevenção adequado. Bom, então a gente pode falar sem medo de errar que o suicídio hoje afeta milhões de famílias ao redor do mundo. Exatamente, sem nenhuma sombra de dúvida. E o Setembro Amarelo se faz necessário nesse contexto? Quando nós pensamos em todos esses dados que são alarmantes, nós acreditamos que realmente a ideia do Setembro Amarelo ela veio a calhar na perspectiva de prevenção, entendendo que 9 em cada 10 suicídios eles podem ser prevenidos. E é por isso que a gente aposta nisso. Setembro Amarelo é uma excelente estratégia para a prevenção do suicídio. Mas quais seriam as técnicas, os métodos de prevenção? Quando nós pensamos acerca da questão da prevenção, existem diversas coisas importantes a serem observadas. A primeira delas é que existem alguns fatores de risco e fatores de proteção, que quando nós conhecemos acerca deles, nós podemos estar atentos que pessoas estão dentro desses fatores. Por exemplo, os transtornos psiquiátricos, alguns deles estão intimamente ligados às tentativas de suicídio e ao suicídio, como por exemplo, a depressão, o transtorno de humor bipolar, a esquizofrenia, o uso abusivo de substâncias e o transtorno de personalidade borderline. Esses são os 5 transtornos mais associados às ideações suicidas. Mas não somente isso, né? Nós temos, por exemplo, fatores que nós chamamos de psicossociais, que são fatores de risco, como, por exemplo, perda de parental na infância, impulsividade, personalidade agressiva, perdas no conjunto geral, disfuncionalidade familiar, são fatores de risco que quando eles atuam em conjunto, eles podem levar um sujeito a essa ideação suicida ou ao ato em si consumado. Uhum. O senhor falou de alguns transtornos mentais que são razoavelmente comuns e outros nem tantos. O senhor poderia explicar para o público de casa cada um deles? Quando nós falamos, por exemplo, sobre a depressão, né? A depressão, hoje, ela está bem mais vista e bem mais observada na sociedade, até porque os números da depressão são bem expressivos. A gente tem mais de 32 milhões de brasileiros com depressão. E
Esse é um dos transtornos psiquiátricos mais associados à ideação suicida, mas ele não é o único. Nós temos, dentre os transtornos psicóticos, como, por exemplo, a esquizofrenia, não é? O esquizofrênico, ele acaba também cometendo suicídio em função de algumas alucinações de comando, de alguns delírios místicos. O uso de substâncias, né, álcool e outras drogas, ele também está associado à questão do suicídio em função de que ele já tem algumas comorbidades com outros transtornos, mas também porque o usuário de substâncias ele está dentro de um contexto social ou de uma visão sobre ele que muitas vezes o marginaliza. Né? Então, só o uso de substâncias em si, a gente já denota que existe um sofrimento. Quando nós falamos sobre suicídio, a gente fala sobre sofrimento em si. Né? O transtorno de personalidade borderline, por exemplo, ele está intimamente associado a uma personalidade impulsiva, a humor lábil, que esse sujeito tem uma dificuldade enorme com a frustração, com os rompimentos, as relações são geralmente muito instáveis. Né? E o transtorno bipolar, que está sempre variando entre o humor depressivo e o humor eufórico. E é exatamente nesse momento dessa passagem que o sujeito às vezes consegue essa força para cometer o suicídio. Então, todos esses transtornos, dentro da sua sintomática, eles acabam trazendo um contexto que possibilita as ideações suicidas. Uhum. É preciso, então, que as pessoas fiquem atentas aos seus familiares, é isso? Isso. Há uma grande necessidade dessa observação. Porque existe um mito, Ney, que as pessoas dizem que aquele que pensa em cometer suicídio ou que vai se matar, essa pessoa não fala sobre isso. Né? E esse é um grande mito. Quando nós estudamos sobre a prevenção, nós sabemos que as pessoas que pensam em suicídio, que têm uma ideação suicida formada, geralmente elas dão indícios disso. Talvez elas não falem de maneira direta, mas existem frases indiretas como estou cansado dessa vida, seria bom que eu não estivesse mais aqui, ou alguns outros indícios que a pessoa vai dando que ela tem a intenção de cometer suicídio. O problema é que nós não estamos treinados para perceber esses indícios, para observar, por exemplo, esse isolamento, pessoas extremamente expansivas, elas começam a se isolar, elas começam a ficar mais depressivas, começam a fazer abuso de substâncias, abuso de álcool, começam a se tornar mais disfuncionais do ponto de vista do trabalho. Então, tem uma série de sintomas que apontam nessa direção, mas por nós não conhecermos esse contexto, isso acaba passando batido e a gente não percebe. E por isso a prevenção ao suicídio nos convoca para isso, para perceber esses sinais a fim de que a gente possa evitar, né? Agora, a questão toda é como evitar. Eu conheço um episódio de pessoas próximas, não familiares, mas a matriarca da família, não gosto de usar essa expressão, mas era essa a figura que ela tinha, sem mais nem menos tentou suicídio, sem mais nem menos na visão da família, não havia nenhum sintoma, aparentemente, e ela não se conformava de ter dado errado. Ou seja, conseguiram salvar ela. O resultado, pouco tempo depois, ela conseguiu efetivamente se matar. O senhor falou da mudança de comportamento, alguém muito expansivo que de repente se fecha. Mas existem outros traços, outras nuances que podem ser percebidas pela família para que se evite uma convicção tão firme como a dessa senhora que acabou se suicidando na segunda tentativa? O que você está falando é importante porque um dos fatores que nós dizemos que são preditores de uma ideação suicida ou de uma tentativa é se existe um histórico de tentativa anterior. São os dois principais fatores de risco. É a existência de um histórico de tentativas ou um desses transtornos mentais que eu falei, né? Porque geralmente alguém acredita que se alguém tentou suicídio e não conseguiu morrer, então essa pessoa vai desistir da ideia, né? Mas isso é um grande mito. Nós sabemos que uma ideação suicida ela é algo grave, principalmente quando existe uma tentativa, então faz-se necessário um tratamento, né? E quanto a essas nuances, geralmente é essa observação. Nós, na saúde mental, nós privilegiamos uma palavrinha que a gente chama de vínculo. O vínculo, ele nos ajuda a perceber essas diferenças do sujeito, que talvez alguém que está de fora não consiga observar.
né? Essa fala, a maneira como ele está se expressando, às vezes a pessoa está se despedindo de determinadas coisas, se desfazendo de determinadas coisas, aquela sensação de falta de prazer naquilo que outrora ele costumava fazer, costumava ter prazer em fazer, jogar bola ou qualquer outra coisa. Então, essas coisas que só quem está de dentro, só quem convive mais próximo consegue perceber isso. Mas às vezes a gente acredita, isso é algo da fase, né? Depressão é algo da fase, então isso vai passar, mas nem sempre passa. Né? Então é importante estar atento para esses sinais e principalmente quando a pessoa ela tem uma personalidade impulsiva, ela age sem pensar. Né? Então isso acaba se conformando como um fator de risco. O fato do sujeito, de repente, no momento de sofrimento agudo, ele se utiliza de algum meio para tentar contra a própria vida. Né? E aí hoje a acessibilidade aos métodos são muitas. Dentro das próprias casas, as estatísticas dizem que mais de 50% dos suicídios acontecem dentro da própria casa. Ou seja, porque existem métodos, o sujeito está no seu lugar, supostamente de conforto, né, de que ele mais conhece, e os métodos, infelizmente, estão disponíveis aí. E a ideia é estar atento a esses sinais e afastar o máximo possível os métodos das pessoas que têm essa ideação. Doutor, eu não vou fazer perguntas agora no fim desse bloco, eu vou deixar para a gente continuar a nossa conversa. Daqui a pouco, nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Fique com a gente. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema ainda é Setembro Amarelo. Comigo no estúdio está o psicólogo da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa, Brás Trajano. Doutor, hoje nós temos um estilo de vida muito intenso. Esse estilo de vida estaria estimulando os transtornos mentais que o senhor mencionou anteriormente, como depressão, por exemplo, que atinge 32 milhões de brasileiros? Ou então, seria também um fator a ser ponderado como de risco para o suicídio? Sim, nós costumamos dizer que nós hoje estamos numa sociedade que é adoecida. E esse adoecimento social ele tem diversos fatores. O primeiro deles é a banalização do sofrimento psíquico. Então, hoje é muito difícil, por mais que seja comum as pessoas estarem sofrendo por diversos fatores, aí cada um tem a sua história de vida, né? Mas hoje pouco nós atentamos para isso. Muito embora os meios estejam difundidos, as ciências, a psiquiatria, a psicologia estão a cada dia crescendo em atuação, mas existe uma série de tabus a esse respeito. Me parece que procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra é coisa de louco, né? Então, esse automatismo no qual nós estamos colocados, isso acaba nos impedindo de atentar para aquilo que nós estamos sentindo, para o nosso próprio sofrimento. E aí a gente vai sempre procrastinando essa busca de cuidado, vai deixando sempre para depois, porque hoje existe um imperativo de felicidade, um imperativo de produtividade e, de certa forma, parar para cuidar de si parece que é luxo. Né? Então a gente vai sempre adiando e isso acaba tendo consequências, né? Do ponto de vista psicológico e inclusive físico, fisiológico. Né? Então hoje todos esses problemas, os transtornos mentais, é lógico que eles têm causas que são genéticas, tem uma hereditariedade aí nesse processo, mas eles também têm causas que são psicossociais, que estão imbricadas na experiência de vida do sujeito. Então, certamente, hoje a gente está numa sociedade que nos adoece. Isso é fato. Quando a televisão foi criada, logo depois do rádio, alguns intelectuais ficavam preocupados com o excesso de conectividade. Isso nos anos 50. Se eles vissem o mundo de hoje, talvez eles ficassem mais assustados ainda. O excesso de conectividade pode ser prejudicial? Sim, porque quando a gente pensa sobre excesso de conectividade, não esse excesso em si ou por si só, mas o que ele está gerando. Hoje que nós observamos, por exemplo, nós que trabalhamos com crianças e adolescentes diretamente, a gente percebe que existe um excesso de conectividade e uma falta de pessoalidade. Hoje, nós temos uma multidão de amigos no Facebook, de pessoas com quem conversamos no WhatsApp, inclusive do outro lado do mundo, porém, nós não sabemos mais conversar olho no olho, face a face.
Então, isso nos torna rígidos do ponto de vista psicológico. E essa rigidez cognitiva, ela também é um fator de risco. Essa dificuldade, por exemplo, de lidar com a frustração. Nós estamos na geração da falta de resiliência. Nós não sabemos lidar com a frustração, nós não sabemos lidar com a raiva, nós não sabemos lidar com as nossas emoções. E esse não saber lidar com as nossas emoções nos convoca a patologizá-las. Ou seja, toda tristeza hoje é depressão. Toda mudança de humor nós dizemos que é um transtorno bipolar, aquela pessoa que é bipolar, e nem sempre. Não é? Então, por não sabermos lidar com as nossas emoções, nós estamos olhando como se elas fossem corpos estranhos na nossa realidade, o que não é fato. E elas, por não estarem sendo trabalhadas da melhor forma, elas acabam trazendo prejuízos, isso é lógico. Né? Uhum. A gente falou de internet, de conectividade, falamos de jovens. Tivemos aí um problema grave com aquela brincadeira nefasta da baleia azul. Mas não é a única coisa ruim que se aprende na internet. A internet também seria um veículo para que as pessoas usassem o conforto da casa para cometer suicídio? Sim. Os dados entre a faixa etária de 15 a 29 anos, né, de suicídio, eles têm aumentado bastante, o que nos preocupa. Né? E essa conectividade, esse acesso à internet. Outrora dizer, meu filho está em casa, então eu estou tranquilo porque ele está em casa, ele está seguro. Né? Mas hoje isso não é um fato. O celular, às vezes, não deixa as nossas crianças, os nossos adolescentes seguros, porque, de repente, existem comunidades na internet que fazem ódio ao suicídio, que fazem apologia, que mostram os melhores métodos, de modo que tem sido trabalhado, por exemplo, para que quando se coloque suicídio no Google, o primeiro site que aparece é o do Centro de Valorização da Vida, e tem uma perguntinha lá, você precisa de ajuda. Outrora isso não acontecia, aparecia uma série de sites que mostravam o quanto o sujeito poderia morrer. As melhores formas, né? Mas realmente é perigoso essa ideia da conectividade desse ponto de vista, porque a internet traz consigo muita informação, mas ela também traz esse outro lado negativo. Uhum. A gente falou de sociedade, a gente falou de conectividade, tecnologia. As pessoas têm uma expectativa muito forte em relação às demais. O senhor falou da ausência de convivência. Quando a gente convive com outro ser humano, a gente sabe que esse ser humano tem limitações. A gente vai aprendendo sobre isso. Uma das vantagens de uma criança ter um animal de estimação é que ela vai aprender, ainda perto da adolescência, que o cachorrinho vai morrer. Então ela vai aprender a lidar com a morte, por exemplo. Né? Que o gatinho vai morrer. Então ela vai aprender a lidar com a morte. É triste, mas é uma das funções do animal de estimação. Né? Explicar o processo da vida, né, para as crianças. Porque os animais, esses animais em particular, vivem muito menos do que a gente. Aqui estou citando um caso de relação, que nem com uma pessoa, mas com outro ser vivo. Agora, temos as relações interpessoais, que se tornam frias mesmo dentro de casa, com excesso de consumo de dados. Eu não estou aqui demonizando a tecnologia, pelo contrário, eu acho uma ferramenta fabulosa de trabalho. Mas os pais também devem ficar atentos a esse mergulho excessivo deles mesmos na própria tecnologia, fazendo com que a criança não tenha a conectividade real da interação com outro ser humano, começando no núcleo familiar? É fundamental que os pais eles estejam atentos tanto ao seu próprio comportamento frente à tecnologia, como você acabou de dizer, porque às vezes os pais estão nesse automático de trabalho e quando chega em casa o tempo é curto, mas ainda nesse tempo curto não se dá atenção para os filhos, não se conversa, não se demonstra esse valor e essa importância, né? Mas também está atento a essa imersão dos seus filhos na internet ou nas redes sociais. Porque às vezes me parece que os filhos estão sendo educados por essas redes. E aí os pais, de certa forma, acabam negligenciando esse cuidado, de saber o que é que os meus filhos estão consumindo pela internet, o que é que eles têm feito. E me parece que às vezes é uma tentativa de compensar a minha dificuldade de estar junto, a dificuldade de poder dar essa atenção, porque se trabalha demais. Então, o compensar é deixando os filhos fazer tudo o que eles querem fazer, ou deixando os entregues aos eletrônicos, né? E isso pode ser bem perigoso. Então, é preciso estabelecer limites. E o senhor daria alguma sugestão para quem literalmente não desenvolveu essa aptidão
talvez buscar alguma atividade, um jogo de tabuleiro com os filhos, algo que ele possa desenvolver com as crianças? Diálogo. Nós sempre aconselhamos que a família precisa voltar a sentar à mesa, né? Esse diálogo, essa conversa, esse mostrar interesse pelos filhos. Nós, às vezes, acreditamos que os nossos filhos são independentes demais e parece que não precisam da nossa supervisão, e isso é também um grande mito. Crianças e adolescentes, eles precisam de cuidado, eles precisam de limites, eles precisam saber que existem pais que são responsáveis por eles, não simplesmente do ponto de vista do sustento financeiro, né, desse sustento diário, mas em todos esses aspectos, inclusive do ponto de vista afetivo, esse afeto, esse cuidado, esse diálogo, e aí fazer atividades, tempo de qualidade juntos, porque às vezes acredito que tempo de qualidade é estar junto, então, mas às vezes está junto, mas cada um no seu mundo, cada um no tablet, outro na internet, outro no computador, é tempo de qualidade junto, é tempo em que esse afeto circula, em que as conversas elas são colocadas em dia, em que se pergunta sobre o dia do outro, parece clichê, né? Mas isso é fundamental para essa dinâmica familiar e para que os filhos se sintam seguros. Inclusive até mesmo para dizer, poxa, eu tô sofrendo, e inclusive esses dias eu pensei em morrer. Né? Para que os pais eles possam ter esse feedback dos filhos a partir das experiências que eles estão tendo. Uhum. A gente precisa orientar as famílias para que elas também busquem atendimento médico especializado, atendimento psicológico para as crianças. Ainda tem um mito muito bobo no Brasil de que psicólogo e psiquiatra é médico de doido. Né? Assim, acho que doido é quem não procura o médico, mas essa é uma concepção minha particular. É preciso quebrar ainda esse tabu ou já se avançou muito nesse sentido? Eu acredito que esse tabu é um tabu histórico, né? A saúde mental, dentro da própria saúde, ela encontra algumas resistências, né? Então a gente está sempre lutando a esse respeito, dizendo que o especialista, por exemplo, o psiquiatra, ele é um especialista comum como o cardiologista. E, infelizmente, existe um juízo de valor, um juízo moral acerca dessas ciências psis, né? Mas, a respeito do que você perguntou, é necessário, quando nós percebemos esse sofrimento, quando nós percebemos um comportamento diferente dos nossos filhos, ou quando a gente ouve acerca de uma ideação suicida, é necessário buscar ajuda profissional. A gente sabe que o cuidado dos pais, a conversa, pode ser preventivo. Mas existem situações que acabam extrapolando isso. Então, o profissional vai fazer toda a diferença nesse processo, tanto o médico, o psiquiatra, quanto um profissional um psicólogo. Doutor, para encerrarmos a entrevista, eu gostaria que o senhor nos desse uma forma de contato. As pessoas, mesmo aquelas que não têm recursos financeiros, conseguem assistência do Departamento de Saúde Mental da Prefeitura de Ponta Grossa, nos postos de saúde, nos CAPs, aonde? Claro. Hoje, a rede de saúde mental de Ponta Grossa, ela conta com alguns espaços que a gente diz que eles estão estratificados. Por exemplo, as unidades básicas de saúde, elas cuidam dos casos leves, né, de problemas de saúde mental. Hoje a gente tem um ambulatório de saúde mental, que cuida dos casos moderados. E temos 3 CAPs, né? Inclusive, um deles é o CAPS onde eu trabalho, que é o CAPS Infanto-Juvenil, que trata exatamente com os casos graves de ideação suicida, de transtornos mentais, de uso abusivo de substâncias, e todos esses são serviços de qualidade e que podem ser acessados pela população. Por exemplo, o CAPS é um serviço de portas abertas. Nós não precisamos de um encaminhamento, não existe uma burocracia para que a família chegue até lá. Se a família percebe alguma dessas desordens, ela pode procurar diretamente o serviço, vai passar por uma entrevista de avaliação, a fim de que a situação ela seja observada, e aí, se aquele paciente estiver dentro do perfil dos pacientes atendidos pelo serviço, ele já vai ser inserido nas atividades. Caso ele esteja fora desse perfil, ele vai ser encaminhado para o local onde ele vai ser melhor assistido dentro da rede. Então, as pessoas devem procurar o serviço de saúde pública. E qual seria o endereço mais adequado? Hoje, assim, os 4 serviços, eles estão na cidade, por exemplo, o CAPS Infanto-Juvenil, ele fica na Coronel Ducídio, número 9, do ladinho do SAMU, atrás do pronto-socorro. Os outros 2 CAPS, o CAPS AD, que é o CAPS para adultos, que trabalha com abuso de substâncias, fica no bairro Órfãos. Né? E o CAPS 2, que é o CAPS que trabalha com transtornos mentais graves para adultos, ele fica no Jardim Carvalho. Então é só ligar para a prefeitura, o pessoal tem todos os endereços certinhos.
Dr. Brás Trajano, psicólogo do Departamento de Saúde Mental da Prefeitura de Ponta Grossa, da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.